Conta pra gente como era a sua vida antes de chegar na Igreja Universal, como era a sua vida antes de conhecer Jesus. Bispo, eu era uma criança muito triste. Eu me lembro de, com 8 anos de idade, eu já virava para minha mãe e falava: mãe, eu tô com uma vontade de chorar. Era uma tristeza que eu não sabia explicar. Quando eu cresci e entrei na adolescência, o meu irmão acabou ficando doente. O meu irmão, ele era a base da minha vida. E quando meu irmão veio a falecer, eu me revoltei contra a vida, me revoltei contra mim mesma e contra as pessoas ao meu redor. E eu associei a morte do meu irmão à minha irmã. Eu desejava e planejava a morte da minha irmã todos os dias. O meu irmão tinha vício, só que na minha cabeça ele era uma vítima. Ele não tinha feito mal para ninguém, então ele não tinha que morrer. E várias vezes eu falava que eu queria ter morrido no lugar dele. E eu coloquei toda a culpa, toda a mágoa, todo o ódio que eu estava sentindo, eu coloquei em cima da minha irmã e da minha mãe. Eu chorava dia e noite e eu tinha muito ódio dentro de mim. Mas um ódio assim que eu olhava para minha mãe e eu desejava a morte da minha mãe. Eu queria ver a minha mãe no caixão. Nesse período, na minha adolescência, eu cheguei na igreja. Só que eu não acreditava em Deus. Eu estava aqui, eu frequentava a igreja por conta da minha irmã, mas eu não acreditava em nada do que ela falava. Eu só tinha 15 anos, mas eu me envolvi com tantas pessoas que eram mais de em semanas, assim. Em uma semana eu me envolvia com 3, 4 pessoas, porque ali era uma forma que eu tinha de esconder o vazio ou de pelo menos passar o tempo. Era literalmente passar o tempo. E aí, com 15 anos, eu tentei o suicídio a primeira vez, e eu tentei o suicídio na frente da minha mãe. Porque eu queria que ela visse eu morrer e eu queria que ela soubesse que a culpa era dela. O que você fez na frente dela? Eu tomei Cândida. Na frente da tua mãe? Na frente da minha mãe. E aí? E não aconteceu nada, bispo. Assim, era para pelo menos passar mal. E eu nem passei mal. Aí que eu me revoltei de vez. Que eu falei: gente, mas nem a morte me quer. A minha mãe não me quer, minha família não me quer, eu não me quero, a morte não me quer. O que eu vou fazer agora? Eu não tinha perspectiva de vida. Eu me lembro, bispo, que eu desejava ter câncer, para de alguma forma as pessoas sentirem o que eu estava sentindo, porque eu não conseguia explicar a dor que era e eu me sentia abandonada, porque para minha mãe a depressão era frescura. A minha irmã, ela não conseguia me ajudar porque eu tinha ódio dela, eu não conseguia me aproximar dela nem para falar o que estava acontecendo. As pessoas ao meu redor acabaram se afastando porque eu era uma pessoa agressiva. Eu era uma pessoa que jogava as coisas na parede, eu era uma pessoa que batia a porta. Ninguém conseguia conversar comigo. E eu não conseguia externar o que estava acontecendo. Então, na minha cabeça, se eu ficasse ali acamada, à beira da morte, as pessoas iam sofrer pela minha ausência. Eu queria ser amada, eu queria que as pessoas olhassem para mim com dó. Porque para mim isso era amar o outro. E a primeira tentativa de suicídio não deu certo. Na mesma semana eu tentei o suicídio de novo. O que você fez da segunda vez? Eu peguei um pano e eu amarrei no meu pescoço, também na frente da minha mãe. E eu puxei assim com toda a força. Mas eu não tinha essa noção, né, que é instinto você acabar soltando ali. E também não consegui. E aquela noite eu chorei o dobro do que eu chorava. E até isso eu culpava a minha irmã. Eu falava: ela está fazendo alguma coisa. Porque se eu não consigo me matar, minha irmã estava na igreja. E eu falava: ela está fazendo alguma coisa. Porque eu não consigo nem morrer. A sua irmã já estava na igreja? Já estava na igreja. Ela está aí? Tá. Vem aqui, por favor. Qual que é o seu nome? Nathalie. Nathalie, você vendo ela desse jeito, Luana, seu nome, né? Luana, e você estava na igreja, o que você fazia para ajudar ela nesse caso? Porque ela não gostava de você. Não, ela não deixava eu me aproximar. Na verdade, ninguém conseguia se aproximar dela, né? E eu comecei a fazer propósito na igreja. Eu comecei a obedecer o que o altar falava. Vou orar por ela, vou fazer propósito por ela, hoje vai ser por ela. Eu tomava água por ela, tudo era ela. Então, assim, tem momentos da nossa vida que não adianta a gente falar, né? E a pessoa não quer ouvir, mas Deus é quem convence. Então, com o propósito, o próprio Espírito Santo começou a trabalhar. Mesmo ela sem crer, ela ficava no banco retrucando, mas ela estava aqui. Amém. Enquanto ela lutava por mim, bispo, eu planejava a morte dela. Enquanto Tá vendo? a gente dormia no mesmo quarto, e ela dormia, ela virava para o outro lado para dormir, e eu ficava sentada na cama, pensando em sufocar ela com o travesseiro. Não foi uma noite, não foi 2, foram 6 anos assim. Quando foi que você falou assim, bom, eu vou crer, eu vou me lançar, eu vou deixar essa vida? Quando foi? Quando foi o ponto, a última tentativa de suicídio? O que aconteceu? Na terceira tentativa de suicídio, eu estava indo trabalhar
E eu vinha um ônibus no começo da rua e eu falei, eu vou me jogar na frente daquele ônibus, porque daí também não tem jeito. Eu vou me jogar e acabou. E aí, quando eu fui para me jogar, é inexplicável, mas foi o próprio Deus, ele me segurou, me trouxe de volta para a calçada. E ele Você sentiu falou que alguém te segurou? isso. E ele falou na minha cabeça, nítido, isso deve fazer o bispo uns 6 anos. E eu ainda lembro nitidamente. Ele falou, Luana, você já tentou com relacionamento, você já tentou com amizade, você já tentou com a sua família, com doença, com tudo. Você já tentou de todas as formas. Será que agora eu posso cuidar de você? Me dá só uma chance de cuidar de você. Falei, escuta aqui, eu não te conheço, eu não acredito, e eu acho que é loucura da minha cabeça. Mas se você existe, hoje à noite eu vou na igreja e eu quero sentir o que eu nunca senti. Eu quero ter uma experiência que eu nunca tive, porque senão eu nunca mais piso o pé na igreja. E eu falei, olha, se você existe, você vai me dar um pouquinho de alegria. Um pouquinho. Eu não tenho nada de alegria. Então, se eu sair daqui um pouquinho mais feliz, é o sinal que eu preciso de que você existe. Ele não me deu um pouquinho de alegria, bispo. A minha vida não mudou da água para o vinho, mas naquele dia, que foi o que eu pedi, eu saí diferente. Aquele dia eu já não planejei a morte dela. Aquele dia eu já dormi. Aquele dia eu já não teve briga na minha casa. Eu falei, ué, como assim? Eu não fui para cima da minha mãe, eu não fui para cima dela. Eu falei, naquele mesmo dia? Naquele mesmo dia. Todas as coisas dentro de mim ainda tinha insegurança, ainda tinha medo, ainda tinha mágoa, ainda tinha tudo. Mas eu notei diferença. Aí eu falei, olha, a partir de agora você é o meu Deus. Então agora eu posso falar, meu Deus, eu vou te servir, custe o que custar. A partir de hoje eu vou fazer tudo o que eu precisar fazer para te servir. E aí começou a minha caminhada na fé. Eu comecei a... um dia eu tinha vontade do mundo. No dia seguinte eu já tinha aberto mão de tudo. Eu falei para Deus, eu não quero saber de nada. Eu quero o Espírito Santo. Eu comecei a buscar de todo o meu coração. Eu comecei a mudar da água para o vinho. Às vezes que eu tinha vontade de brigar com a minha mãe, eu engolia com ela. Era muito engraçado, bispo, porque tudo me fazia perder a paciência com ela. Então, ela me pedia alguma coisa, eu comecei a fazer sorrindo. Literalmente sorrindo. Ela pedia água, eu ia fazer sorrindo. Porque ali não era uma forma de eu agradar ela. Era uma forma de eu queimar minha carne, de eu amassar minha carne. Eu falava, meu Deus, só o Senhor sabe como está sendo difícil ter um bom relacionamento com ela. A gente nunca teve afeto. Nunca? Nunca. E Eram irmãs, mas vinham separadas. Sim. E quando ela se entregou para Deus, não foi só a mágoa que ela teve que abrir mão, ela teve que abrir um caminho para começar a me amar. Então, foi um processo difícil, mas Deus ele estava ali. E ele estava se agradando daquela oferta, né? Que era fruto do altar. Amém. Era promessa, né? E aí, como foi que você recebeu o Espírito Santo? Foi numa vigília do Força Jovem. Eu cheguei aqui na catedral e eu falei assim, olha, meu Deus, eu não consigo me concentrar, eu não consigo me entregar, eu não estou conseguindo. Mas se não for para o Senhor me batizar com o Espírito Santo, então me mata. Porque eu já falei que eu quero te servir, eu já falei que eu abro mão do que for preciso, eu já falei que tudo que eu mais quero no mundo é fazer a diferença na tua presença. Tudo que eu fazia no mundo, eu quero fazer agora na tua presença, eu quero fazer mais, eu quero me dar mais. Então me batiza. E quando eu fui cheia do Espírito Santo, a minha única reação foi cutucar o obreiro que estava do meu lado. Eu falei, obreiro, acabou. Acabou, o sofrimento acabou. Mas foi uma experiência, bispo, porque assim, parece que Deus ele tirou com a própria mão, assim, todas as dúvidas, toda a insegurança, tudo. Ele me encheu com o Espírito Santo de uma forma que era visível. As pessoas, elas viam. E a partir dali, bispo, tudo mudou. Tudo, absolutamente tudo mudou. Hoje você serve a Deus. É que ele é seu esposo? É meu marido. Ele está aí? Tá. Vem aqui, por favor. Hoje você já não precisa de vários relacionamentos. Hoje você tem um que é saudável. Deus me deu um homem de Deus. Qual que é o seu nome? Gustavo. Gustavo. E a Luana hoje? Ela é agressiva? Ela é revoltada? Como é a Luana hoje? Não, bispo, hoje ela é transformada. A gente se conheceu na escola e eu acompanhei uma boa parte do que ela contou aqui. E não tinha um assunto que a gente conversava entre os amigos que não saía um comentário ruim. A gente falava que ela era aquela nuvem chuvosa que a gente estava conversando, ela chegava e o humor dela contaminava. E hoje ela é transformada. Hoje você pode dizer, Luana, que realmente Jesus mudou a sua vida. Jesus mudou a minha vida. Só uma pergunta para terminar. Valeu a pena? Valeu a pena. Ela tem uma família, ela está grávida. E eu ver eles bem não tem preço. Amém. Dá um abraço na sua irmã. Bem forte para Jesus.
Obrigado. Deus abençoe vocês.